Depois de toda essa jornada pela tradição pitagórica, talvez uma pergunta tenha ficado no ar. Afinal, o que a numeria aprende com Pitágoras? Será que a proposta é dizer que os números controlam nossa vida? Que tudo está escrito? Que basta calcular uma data ou um nome para saber exatamente o que vai acontecer? Não. A numeria nasce de uma ideia muito mais madura. Os números não existem para aprisionar uma pessoa. Eles podem servir como uma linguagem simbólica para refletir sobre padrões, ciclos, potenciais e escolhas. Essa é uma diferença enorme. Nos vídeos anteriores falamos sobre Pitágoras, sobre os números como linguagem de ordem, sobre a música das esferas, sobre a alma, os ciclos, a escola pitagórica e a ponte entre o pitagorismo e a numerologia moderna. Hoje vamos fechar essa primeira série com uma mensagem central. A numeria não vem de destino fechado. Ela propõe consciência. Se você acompanhou esta série até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal Numeria BR e comenta uma palavra que resume bem este caminho. Consciência. Porque talvez o verdadeiro valor dos números não esteja em dizer quem você é para sempre, mas em ajudar você a olhar para si mesmo com mais profundidade. Uma das grandes ideias que a numeria aprende com a tradição pitagórica é que número não é apenas quantidade. Número também pode ser relação. Na vida prática, usamos números para medir, contar e calcular. Mas na linguagem simbólica, os números podem representar forças, movimentos, ciclos e formas de organização. Quando falamos de um nome, de uma data de nascimento ou de um ciclo pessoal, não estamos dizendo que uma pessoa cabe dentro de uma conta. Ninguém cabe. Uma vida humana é muito maior do que qualquer cálculo. Mas os números podem ajudar a organizar uma leitura. Podem funcionar como pontos de observação. Podem levantar perguntas que muitas vezes a pessoa ainda não tinha feito. Por exemplo, que tipo de força aparece com mais frequência na sua trajetória? Que padrões se repetem? Que ciclos parecem marcar seus momentos de virada? Onde existe excesso? Onde existe falta? Onde uma nova harmonia pode começar? Essa é a chave. A numeria não olha para o número como sentença. Ela olha para o número como linguagem. E uma linguagem não existe para limitar. Ela existe para expressar, revelar e provocar reflexão. Outro aprendizado importante vem da relação pitagórica entre música, proporção e harmonia. Na música, a harmonia surge quando notas diferentes se relacionam de forma organizada. Uma nota isolada não define a música inteira. O sentido aparece na composição, no contexto, na combinação. Com a vida acontece algo parecido. Uma pessoa não é definida por um único número. Um ciclo não explica tudo. Um desafio não resume uma história. Um potencial não garante um destino. O sentido aparece no conjunto. Na relação entre forças. Na forma como a pessoa vive seus talentos. Na maneira como lida com seus desafios. Na consciência que desenvolve ao atravessar seus ciclos. Por isso, uma leitura numerológica séria precisa evitar rótulos fáceis. Não é. Você é assim e pronto. É. Observe esta força, reflita sobre este padrão, perceba este ciclo, veja como isso conversa com sua vida real. Essa é a diferença entre uma numerologia rasa e uma leitura simbólica mais madura. A numerologia rasa rótula. A numeria busca refletir. A numerologia rasa promete. A numeria pergunta. A numerologia rasa tenta impressionar. A numeria tenta iluminar. E talvez essa seja a verdadeira harmonia. Quando o símbolo não substitui a vida, mas ajuda a pessoa a escutar melhor a própria jornada. Se você gosta dessa forma mais consciente de olhar para os números, comenta aqui embaixo. Eu quero mais clareza. E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que tem curiosidade sobre numerologia, mas talvez tenha receio de promessas exageradas.
Esta série foi criada justamente para mostrar que é possível falar de números, ciclos e autoconhecimento com mais responsabilidade. A tradição pitagórica também nos ajuda a olhar para a vida como jornada. A vida não acontece em uma linha reta perfeita. Ela tem ciclos. Tem começos, construções, pausas, crises, encerramentos e recomeços. E quando não percebemos o ciclo que estamos vivendo, podemos insistir na atitude errada. Tentamos acelerar quando a vida pede organização. Tentamos segurar o que já terminou. Tentamos começar algo novo sem encerrar o antigo. Tentamos repetir uma fórmula que funcionou antes, mas que já não serve para o momento atual. A numeria trabalha com ciclos justamente para ajudar nessa reflexão. Não para dizer que a pessoa deve obedecer cegamente a um número, mas para perguntar: que qualidade este momento está pedindo? Talvez seja a hora de iniciar. Talvez seja a hora de estruturar. Talvez seja a hora de comunicar. Talvez seja a hora de recolher. Talvez seja a hora de mudar. Talvez seja a hora de fechar um ciclo. A pergunta não é: o número manda? A pergunta é: o que este ciclo pode me ajudar a perceber? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque tira a pessoa da dependência e devolve responsabilidade. Os números não decidem por você, mas podem ajudar você a decidir com mais consciência. Uma das coisas mais bonitas que vimos na série foi a ideia da escola pitagórica como caminho de vida. Silêncio, disciplina, observação, ética e transformação interior. Isso é muito importante para a numeria. Porque falar de autoconhecimento exige cuidado. Quando alguém busca uma leitura simbólica, muitas vezes está em um momento sensível. Dúvida, transição, crise, busca de propósito, inquietação profissional ou emocional. Por isso, uma leitura numerológica não deve gerar medo. Não deve prender. Não deve manipular. Não deve dizer que a pessoa está condenada a uma realidade fixa. Ela deve acolher, organizar e provocar consciência. A ética da numeria precisa ser clara. O número é símbolo, não sentença. O painel é mapa, não ordem. A leitura é convite, não imposição. Esse cuidado aumenta a confiança. Porque as pessoas não precisam de mais pressão. Já existe pressão demais no mundo. Elas precisam de linguagem para se compreender melhor. Precisam de perguntas que organizem. Precisam de orientação simbólica sem exagero. Precisam de um espaço onde possam olhar para si mesmas com mais profundidade e menos julgamento. Esse é o tipo de autoridade que a numeria deve construir. Uma autoridade serena. Se essa abordagem faz sentido para você, comenta. Número não é sentença. Essa frase é importante. Ela resume a diferença entre usar a numerologia com medo e usar a numerologia como caminho de reflexão. E se você chegou até aqui na série, escreve também. Acompanhei a jornada. Quero saber quem caminhou comigo até este fechamento. Depois de tudo isso, fica mais fácil explicar o que é um painel numeria. Um painel numeria não é uma previsão fechada do futuro. Não é uma promessa de sucesso. Não é uma fórmula mágica para resolver todos os problemas. Não é uma sentença sobre quem a pessoa será para sempre. Um painel numeria é uma leitura simbólica organizada. Ele observa números ligados ao nome, à data de nascimento e aos ciclos pessoais, buscando traduzir esses elementos em reflexões sobre potenciais, desafios, tendências de comportamento, fases da vida e pontos de atenção. É como um mapa. E um mapa não faz a viagem por você. Um mapa não elimina obstáculos. Um mapa não garante chegada. Mas pode ajudar você a enxergar melhor o caminho, perceber alternativas, identificar áreas de atenção e escolher com mais presença. Essa é a proposta. A numeria não existe para tirar sua liberdade. Existe para ampliar sua percepção. Não existe para dizer faça isso. Existe para ajudar você a perguntar, o que faz sentido agora? Não existe para substituir sua consciência. Existe para provocar consciência.
E talvez isso seja muito mais valioso do que uma promessa exagerada. Porque promessas exageradas podem encantar por alguns minutos. Mas clareza verdadeira pode acompanhar uma pessoa por muito mais tempo. A numeria pode fazer sentido para quem está vivendo uma fase de transição. Para quem busca propósito. Para quem sente que certos padrões se repetem. Para quem está repensando carreira, relações, escolhas ou direção de vida. Para quem gosta de linguagem simbólica, mas não quer abrir mão da responsabilidade. Para quem sente que os números podem ser mais do que contas, mas também não quer cair em promessas fáceis. A numeria é para quem deseja olhar para a própria jornada com mais calma. Com mais estrutura. Com mais sensibilidade. Com mais consciência. E aqui vale uma observação importante. Uma leitura simbólica não substitui decisões práticas. Não substitui planejamento. Não substitui estudo. Não substitui ação. Não substitui cuidado emocional, financeiro ou profissional quando necessário. Ela caminha ao lado. Como um espelho. Como um roteiro de reflexão. Como uma pausa para entender melhor o momento. E muitas vezes, uma boa pergunta no momento certo já muda a forma como a pessoa atravessa um ciclo. Ao longo desta série, nós falamos sobre Pitágoras não apenas como matemático, mas como símbolo de uma tradição que via nos números uma linguagem de ordem, proporção, harmonia e transformação interior. Vimos que os números deixaram de ser apenas contas. Vimos que a música revelou a beleza das relações. Vimos que a alma e os ciclos podem ser pensados como jornada. Vimos que a escola pitagórica valorizava silêncio, disciplina e ética. E vimos que a numerologia moderna precisa ser apresentada com honestidade. Inspirada por tradições antigas, mas reinterpretada ao longo do tempo. Agora, a numeria entra como uma proposta contemporânea. Uma forma de olhar para números, nomes, datas e ciclos como linguagem simbólica de autoconhecimento. Com beleza, mas sem exagero. Com tradição, mas sem falsa autoridade. Com sensibilidade, mas sem destino fechado. Com profundidade, mas sem medo. Esse é o convite. Olhar para os números não para fugir da vida, mas para compreender melhor a vida. No fim, talvez a maior lição que a numeria aprende com Pitágoras seja esta. Os números podem revelar relações. Relações entre partes. Relações entre ciclos. Relações entre forças. Relações entre escolhas. Relações entre aquilo que somos, aquilo que repetimos e aquilo que podemos transformar. Mas o número não vive por nós. Quem escolhe somos nós. Quem age somos nós. Quem muda somos nós. O número pode iluminar. A consciência precisa caminhar. Por isso, se você sente que está vivendo um momento de mudança, de busca ou de reflexão, talvez um painel numeria possa ajudar você a olhar para sua jornada com mais profundidade. Não como uma resposta pronta, mas como um mapa simbólico. Uma leitura para pensar seus potenciais, seus desafios, seus ciclos e as escolhas que podem fazer mais sentido neste momento. Se você quer conhecer mais sobre a numeria, acompanhe os próximos conteúdos do canal. Em breve, vamos falar mais sobre os painéis, os ciclos pessoais e as formas de usar os números como ferramenta de autoconhecimento. Se esta série fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Numeria BR e escreva nos comentários. Eu escolho consciência. Porque talvez o verdadeiro caminho não seja descobrir um destino fechado. Talvez seja aprender a caminhar com mais clareza,